ensaios clínicos, pesquisas de novos tratamentos, novos testes, suas diferentes fases. Vamos aprender um pouco com esse vídeo que eu vou falar sobre ensaios clínicos e suas diferentes fases, focando aqui para o público de pacientes. Olá, meu nome é Matheus Boaventura, eu sou médico neurologista, trabalho com assistência, mas também trabalho com pesquisa clínica, sou pesquisador, participo tanto de estudos observacionais quanto de ensaios clínicos multicêntricos, os quais acontecem também em outros países. E eu vou falar aqui um pouco o que muitos pacientes me perguntam em diferentes situações. Doutor, existe algum novo tratamento ou estudo para minha doença? Ou, poxa, doutor, eu tô vendo que no meu caso os tratamentos aprovados não funcionam. Eu poderia participar de alguma pesquisa clínica? Necessariamente seria ruim? Eu seria chamado do que alguns falam cobaia? E não é bem assim. Eu vou falar que a pesquisa clínica é algo muito sério e que ela existe no nosso país, ela existe em diferentes cidades, claro, em diferentes proporções, e ela está disponível para diferentes doenças, em diferentes fases, não só na neurologia, mas felizmente muitas áreas da saúde, né? Muitas áreas da medicina. E eu vou falar aqui para vocês. Então, para que servem os ensaios clínicos? Os ensaios clínicos, eles são estudos que visam testar algumas perguntas e algumas hipóteses sobre a função de alguma nova intervenção, de algum novo tratamento, oral, algum novo tratamento venoso, alguma nova terapia, alguma nova intervenção psico ou fisioterápica, alguma nova intervenção cirúrgica, hemodinâmica. Ou seja, não é só remédio que a gente testa, são diferentes tipos de intervenção nova que a gente pergunta em geral. Isso será superior a isso? Ou isso será quase igual, não inferior a algum tratamento que já é muito bem usado? Então, os ensaios clínicos, eles tentam responder a essas perguntas. E para isso, eles existem diferentes fases, e cada fase tem um desenho de estudo específico, pode variar muito de um para o outro. A gente divide os ensaios clínicos na sua fase já em humanos em 4 fases, fase 1 até a fase 4, mas antes de uma intervenção ser estudada em humanos, ela pode também ser estudada em estudos pré-clínicos, estudos experimentais, que seriam mais estudos em modelos, por exemplo, animais. Eles podem ser precedidos, às vezes, de modelos in vitro, e a gente tem ali um ambiente mais controlado, situações um pouco mais ideais dentro da manipulação do cientista. Quando a gente migra para estudar, por exemplo, alguma nova medicação oral, um comprimido que foi testado no laboratório com modelos animais, e ele é migrado para o humano, uma das principais preocupações é com a segurança. Embora no modelo animal a gente já consiga saber de alguma segurança, na fase 1 a gente consegue saber se tem ou não grandes eventos adversos, e a gente consegue estabelecer a dose e estudar a farmacologia daquela substância no organismo humano, com várias coletas, às vezes, de exames de sangue, repetidas vezes no mesmo dia. E esses pacientes na fase 1, eles podem ser, em muitos casos, pacientes que não possuem a doença, pacientes pacientes saudáveis, ou em algumas doenças mais raras ou um pouco mais difíceis de estudar, como, por exemplo, doenças raras na área de câncer, algumas doenças autoimunes. Esses escalamentos de dose, estudo de farmacocinética, podem ser feitos em fase 1, já em pacientes portadores de algumas doenças. Geralmente são números de pacientes muito pequenos e é uma duração de estudo muito curta. Alguns estudos, inclusive, já são desenhados já migrando de uma fase 1 para uma fase 2. Na fase 2, em geral,
se avalia a eficácia da medicação, mas não sobre as variáveis da doença. Vou dar um exemplo aqui em relação a uma doença que eu trato, que é a esclerose múltipla. A gente sabe que a gente quer evitar várias coisas na esclerose múltipla, como progressão da doença, surtos, qualidade de vida que ela não piore, entre outros desfechos. Mas na fase 2, a gente quer estudar alguns desfechos mais curtos, que sejam mais rápidos de serem alcançados, como, por exemplo, lesões novas na ressonância, ou até mesmo dosagem de neurofilamento, ou outros desfechos que podem ser estudados de uma maneira nova. Então, a fase 2 ela já tem um número maior de pacientes do que a fase 1. A fase 1 geralmente pode ter dezenas. A fase 2 ela já pode ter, por exemplo, 100, 200 pacientes. E isso não é uma regra, tá, gente? Existem estudos fase 3 que tem esse número. E depende também de qual patologia. Doença cardiovascular vai ter muito mais paciente, por exemplo. O cálculo dessa amostra vai aumentando de uma fase para outra. Então, na fase 2, a gente vê a eficácia sobre algum exame complementar. Então, mudando para cardiologia, eu posso ver a mudança de algum exame de sangue, como, por exemplo, colesterol, LDL. E eu continuo olhando a segurança, continuo olhando o que é segurança. Eventos adversos, a mesma coisa da fase 1. Se aquilo tem sintoma, tem dor, dói estômago, tem dor de cabeça, cai cabelo, altera a pele, coisas mais graves e perigosas, como óbvio, óbito, risco de câncer, infecções graves, hepatite medicamentosa. Então, desde o estudo animal, a fase 1, inclusive na fase 2, a gente continua monitorando com uma grande preocupação eventos adversos, desde os mais simples até eventos adversos mais sérios. Se o estudo fase 1 ele mostra segurança e migra para a fase 2, e o fase 2, além de seguro, se mostra eficaz, funciona, a gente pode migrar o desenho do estudo para a fase 3. Na fase 3, a gente tem um número ainda maior de pacientes. Então, a gente pode ter, por exemplo, várias centenas até alguns milhares de pacientes, a depender do tipo de ensaio clínico. Então, pode ter, por exemplo, 2 grandes estudos, são os estudos irmãos, né, para levar para a agência regulatória do país, caso aprovado. Então, são 2 grandes estudos irmãos. Então, o estudo 1 e o estudo 2, cada um como, por exemplo, 600, 700 pacientes. Além disso, nesse estudo fase 3, além do número ser maior, a gente agora vai ver eficácia em variáveis de interesse clínico na prática clínica. Então, na esclerose múltipla, a gente já vai ver surtos, a gente vai ver progressão, a gente vai ver escalas de qualidade de vida, a gente vai ver escalas de impacto de sintomas, a gente vai ver algumas coisas que mudam em um prazo de tempo um pouco mais longo. Então, esses estudos são um pouco mais longos, podem durar anos, 3, 4, 5 anos, ou às vezes até mais. E a gente continua olhando a segurança, mais uma vez, repito, os estudos geralmente são feitos com muito rigor, a todos aprovados por conselho de ética, e uma vez aprovados, na fase 3, mostrados segurança, eficácia, custo-benefício, essas medicações elas podem ser aprovadas em cada país, e isso varia do tempo de que cada medicação vai ser aprovada, e ela chega no mercado, sendo comercializada, seja nas farmácias disponíveis, nos hospitais, sistema público, sistema privado. Na pós-comercialização, a gente tem o fase 4, que a gente continua olhando a segurança e vigilância de novos eventos adversos que não foram flagrados durante as fases 1 até a fase 3, e a continuidade dos mesmos eventos adversos, para ver se eles continuam compatíveis com os fase 2 e fase 3. Então, nossa, a gente já sabia que caía linfócitos na fase 3. Continuou muito parecido na fase 4. Já algumas outras medicações podem trazer novos alertas na fase 4, na fase pós-comercialização. E aí, o papel de nós, profissionais de saúde, estarmos registrando novos eventos adversos na fase pós-comercialização, seja através de estudos clínicos desenhados para isso, ou seja na prática clínica diária mesmo, para a gente notificar. Falando um pouco da parte ética,
Todos os estudos, eles devem ser consentidos. Existe um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. O paciente, ele entra e pode sair no mesmo momento que ele quiser. Cada termo tem as suas condições de cada estudo, se a patrocinadora ela oferece ou não a medicação, durante quanto tempo ou não, o cuidado em relação a eventos ocasionados que possam ser relacionados com a intervenção do estudo. Existe um acompanhamento de perto pelos médicos investigadores de tratamento, médicos que a gente chama raters, que são médicos que avaliam escalas e exames clínicos. Existe a participação muito de perto dos coordenadores de pesquisa clínica, do centro de pesquisa clínica, que tem vários profissionais envolvidos desde a parte mais administrativa e burocrática. Então, lembrar que muitas das medicações usadas, desde uma dipirona, um paracetamol, um antibiótico, todas as medicações aprovadas para prevenir infarto, AVC, tratamentos aprovados para câncer, as vacinas que nos permitiram ficarmos livres das grandes ondas de Covid, os tratamentos modificadores de doença na esclerose múltipla, que é a minha especialidade, todos eles foram permitidos por esses estudos. Sem eles, nós não teríamos o que nós prescrevemos no nosso dia a dia e que nossos pacientes usam no nosso dia a dia. Então é algo totalmente livre, existe no nosso país, existe aqui em São Paulo, em outras cidades. Procurem saber se na condição de saúde de vocês existe alguma coisa, leiam sobre, tirem dúvidas. E se quiserem entrar em contato comigo para algum estudo aberto em alguma área que eu trabalho, sintam-se à vontade para entrar em contato. Um grande abraço, espero que vocês tenham entendido o que são ensaios, estudos clínicos, suas fases. E até o próximo vídeo.